Bom, estamos gravando agora, né? Então, aqui é a Tainara Lima na voz. Sou uma mulher preta de pele parda. Tô com meu cabelo jogado de lado, na altura do queixo, com batom vermelho. Tô com uma blusa preta com colar dourado. Atrás de mim, isso é um encosto de uma cadeira quadrada de couro. Eu tenho uma cadeira branca do meu lado. Atrás de mim, à esquerda, uma cortina branca, uma porta branca, um espelho com adorno assim, numa parede amarela, um vaso de flor, e eu estou aqui para fazer a leitura do livro A Saga da Louca. Então, você que está assistindo a qualquer tempo, né? Muito obrigada por estar aqui. Se precisar, né? Se quiser saber mais um pouquinho do livro, se quiser adquirir o livro fisicamente também, você pode mandar uma mensagem para a gente. Em algum lugar vai ter um contato. E aí eu vou passar também para a Lei e para a Aline fazer áudio autodescrição antes da gente continuar. Eu vou pedir a Aline também para fazer a descrição do livro físico, né? Que você está com ele aí em mãos. Eu sou uma mulher branca, de cabelo azul, baixinho, estou com óculos quadrado, com armação cor de vinho, estou usando uma roupa preta, um macaquinho preto que faz uma gola V, um colar, e ao centro desse colar ele tem algumas sementes, um colar de linha, e vou segurar agora aqui o livro. Ele é um livro do tamanho mais ou menos assim da minha mão. Ele ele é preto, de capa dura, ele tem uma margenzinha, né, branca, as letras, a fonte é branca, aí tá ali a Maria Viajante, a Saga da Louca, aí tem uma maçã, e tá escrito assim, a maçã do Éden, e aí nessa maçã, várias pessoas veem várias coisas, né, é uma maçã cortada, então tem gente que fala que tem um clitóris, tem gente que vê um bumbum, tem gente que vê um fio dental, uma cruz, muitas coisas. Eu agora estou vendo tipo um corpinho de braços abertos, assim, como se fizesse uma asa, sabe? Eu agora, assim, olhando. Então, essa maçã aí é essa maçã do Éden, né? Da Maria Viajante, aí você viaja na maçã, entendeu? Então, é esse aí, a capa do livro. E você, Ale? Oi, boa noite. Eu sou a Alessandra. Eu estou sem maquiagem. Sou uma mulher de pele, sou mulher negra de pele não retinta. Estou sem maquiagem, estou com um brinquinhozinho de argola. Estou sentada aqui num sofá, aqui por cima tem um quadro. Estou com uma blusa azul de florzinha branca, rodeada assim de contornada de preto. Muito bom. Obrigada, Lê. Bom, e aqui na tela eu estou partilhando uma outra capa, né? Que neste momento eu estou num processo de releitura, né? E aí eu falo que assim, né? Antes da gente entrar na leitura, falar um pouquinho, né? Esse livro ele vem da elaboração de um luto, né? Então a gente tem conversado bastante sobre luto, né? Aqui, embora esse espaço é aberto, mas eu sou psicoterapeuta junguiana e também sou né, psicanalista, faço parte do CEPAPEC, e talvez eu gostaria de trazer o ato de escrever da forma mais simples, como uma forma de autoanálise, de autocura, né? Então, esse livro foi algo que nasceu como elaboração de um luto.
e fiz a primeira publicação, infelizmente, com uma editora que não cumpriu o contrato, porque a vida do artista não é uma vida simples, então, neste momento, eu estou refazendo Maria, né? E essa capa foi feita por Luana Cristina, que é uma artista autodidata, que mora em Barão de Cocais, que teve muita sensibilidade de dar forma a Maria, dar rosto para Maria, né, com esse duplo, né, e a metamorfose. Tem um livro da Monique Algras que fala desse surgimento, quando surge esse outro ser que nos dá vida, né? Então, naquele momento que você quase que está não entendendo a sua existência, de repente nasce um ser, e Maria é esse ser que nasce de alguma forma para me dar vida, e esse é o rosto, né? Luana pariu Maria junto comigo, deu a forma, então é uma artista maravilhosa, eu sempre preciso honrá-la. E aí, na parte de trás do livro, né, fala um pouco sobre. Tudo começou com um processo terapêutico e se transformou em uma série escrita em fluxo de consciência, onde a autora abre as portas de sua mente, te convidando a sentar na primeira cadeira e assistir de dentro, de muito perto, de frente a todos os detalhes de seus processos internos, sejam eles conscientes ou não, ou inconscientes, mas todos reais, intuitivos, intrigantes e intensos. A Saga da Louca, a Maçã do Éden, é uma obra que mergulha nas profundezas da mente humana e suas complexidades emocionais. A narrativa, centrada em Maria, uma personagem multifacetada, intensa, oferece ao leitor uma viagem introspectiva e catártica através de suas experiências de vida, de seus relacionamentos e de sua jornada de autoconhecimento. E aí um ponto que eu também gostaria de destacar nesse primeiro momento, e aí eu vou parar essa apresentação para trazer a biografia, né, que fala sobre a Maria, é que a Maria resolveu escrever a própria história. Então, é a história da história do livro. Então, é a própria personagem que escreve a própria história. Por isso que eu nunca assinei como meu nome Tainara Lima, e eu nem teria essa pretensão de assinar, porque não foi uma escrita consciente, assim. Isso aqui nunca foi para ser livro. De fato, cada data, cada lugar, tudo isso é real. E aí, assim, me emprestando um pouco da Aline, que também é escritora, né? Teve um texto aqui nos Diálogos Impossíveis, uma obra também que foi publicada, e tem o texto da Aline, quando a Aline fala assim, nossa, eu nem tinha, meu Deus, eu já penso um pouco diferente de quando eu escrevi, né, amiga? Que você fala, meu Deus, eu já não penso. E isso também é um dilema, porque quando você escreve em fluxo de consciência, né, que você vai só escrevendo os relatos e depois você volta respeitar a consciência daquele momento. Então, naquele momento, Maria pensava de uma forma, ela está num processo. Maria não nasce pronta. Então, essa coisa de agora, como que eu escrevo e o que eu mudo? Eu preciso ser fiel, inclusive, à imperfeição de Maria, né? Então, tem um pouco disso. E aí eu quero só falar um pouquinho aqui, eu já vou falar da biografia para a gente entrar na leitura, e eu vou partilhar essa tela aqui, que aí fala da biografia que ficou no fim. E aí, deixa eu colocar na tela, que aí depois a gente, eu acho que foi a biografia, né? Quem é Maria? Ela é real ou é um personagem? Um arquétipo ou um alter ego? Ou seria uma entidade? Não se sabe ao certo, nem de longe ou de perto, nem mesmo se ela é uma só. Ou se são várias. O que se sabe, lendo seus pensamentos, é que ela decidiu trilhar sua própria jornada. Largou tudo, se lançou no mundo, escrevendo sua própria história para se encontrar. E assim, Maria se encontrou, e se encontrando, encontrou a forma para dizer ao mundo quem ela é e para que ela veio.
girando, sempre em movimento, saudando todas as Marias. Maria que já existia nasceu. Essa é a biografia. E eu queria abrir, Aline. Ale, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Eu gostaria, eu adorei te escutar falando, né, sobre que esse livro é assim, é a história da história, sabe? E você foi falando, eu fui sentindo, assim, foi muito bom escutar, sabe, sobre esse processo, como que foi, né, assim, desse fluxo de consciência, né, que você ia ler, e por que que você não assina com seu nome, né, e aí eu fico pensando nisso, né, de que toda Maria é escritora, então foi muito intenso, eu te diria, te escutar, assim, e como reverberou em mim, entendeu? Escutar isso, assim, foi muito prazeroso, amiga. Tô doida para adentrar aqui agora na história dessa Maria. Vai lá, É, agradecer. muito. E você, Ale, você gostaria de comentar alguma coisa? Vou deixar aqui. Não, deixa fluir mais um pouquinho. Tá. Vamos combinar do jeito que a gente sabe, que aqui a gente está em casa. Então tá aberto, na hora que quiser interromper, é só interromper. Vamos nesse fluxo, né? Então, agradecimentos. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é que essas imagens que vêm também, tudo isso vem de processo, né? A Aline também, que é a escritora que está aqui, né, amiga? Você tem muita coisa também de símbolos, de cortes, de puxadas, e eu acho que, assim como a própria maçã, assim como a escrita da Saga da Louca que está atrás, que é uma coisa meio. Tudo isso vem no processo e eu acho que tem seu valor de ser mantido, sabe? Então, assim é que Maria assina, né? Esse A que parece uma pirâmide, e aí tem um movimento de onda, e aí, se você perceber que no meio é a maçã de lado, mas que ela vem no A de Maria, e que forma dois olhos, e que parece que forma um nariz. Quando Maria estava surgindo, Só eu um falei, pouquinho. oi, Onde você tá mostrando? Onde tem isso que você vamos, está falando? por favor, a Lê está aqui, inclusive, para nos educar, para nos ensinar o jeito certo da gente, nossa consultora ó, aqui, Ale, estou dando um zoom, vê se dá aí para ver no zoom. Tá Ah, dando? eu dei um zoom aqui também, o seu zoom com o meu zoom, a gente chegou. Essa é a assinatura de Maria. Isso aqui era a primeira vez que eu vi Maria em forma. Que eu falei assim, olha, Maria tá aqui, ó, ela tem os olhos e era Maria bruxa para mim, uma Maria meio bruxa. Então, era uma Maria mais que ela se manifestou como um ser assim, que aí parece que são dois olhos, tá vendo? Onde tem as bolinhas do ar, e aí Ah, parece que tem dois olhos. E aqui são as bochechas, ou poderiam ser dois óculos de Maria, e o J que formava um nariz. é um nariz. Um nariz. Então eu falei: olha, a Maria está me olhando. Então eu tenho uma relação seríssima com Maria, que começou de uma forma mais intensa em abril de 2023, quando eu estava no extremo quadro de mania, de falar sem parar. E as pessoas que já não aguentavam mais me ouvir falavam assim: escreve, escreve. Sabe? E aí eu fui escrever para ouvir quem tinha que me ouvir, que era eu mesma. Então, quando eu ia escrevendo, eu ia me vendo, eu ia percebendo, ia lendo aquilo. E aí eu ia também indo para dentro, sabe? Porque Foi você mesmo que desenhou? foi. Podemos dizer que foi em surto, em catarse, em crise. Vai saber o nome que o povo dá. Mas foi num momento muito meu, assim.
nada consciente. E que vem, então, assim, foi muito interessante, porque escrever me centrou ali para eu talvez parar de ficar. Eu estava distribuindo coisas e estava perdendo as coisas. Entende? Quantas coisas a gente deixa de escrever porque a gente fala, mas não escreve, sabe? Então, ali, olha só, eu E tive um encontro palavra com o Maria. vento leva, né? Exatamente. Eu tive um encontro comigo, encontrando comigo, encontrei Maria. E aí parecia que tinha hora que eu falei, não, pera lá, tá vindo um negócio aqui que é da ordem de Maria. E aí eu sento para escrever, né? Que o processo ele não é linear e assim, essa forma de escrita, que é fluxo de consciência, você escreve o que vem na mente, do jeito que vem, sem julgamento. Então é Deixa eu perguntar. claro. E o que você sente quando você volta, igual você está voltando agora com a gente, toda vez que você lê? Olha, agora nesse momento é muito interessante, porque eu não consigo nem explicar assim, porque por exemplo, agora que eu voltei no Egito, né? Porque eu comecei a escrever em 2023, chego no Egito e eu andei, e ali eu tive uma catarse que eu entendia que eu tinha que escrever, mas eu não sabia, eu tinha muito medo de morrer sem escrever. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigada, amiga. E aí, por um lado também, eu ficava com medo de terminar o livro e ser coisa de fim de vida, sabe? Então eu comecei a ter uma relação de. E aí eu tive a oportunidade de voltar para o Egito agora e entregar a Maria. Porque tem outra coisa também. Eu não sabia quando ia acabar. Porque a história é a história do livro. Então eu começo a escrever, aí eu vou para publicar, mas aí demora, dá problema na publicação, e eu achava que assim que eu publicasse, a saga ia acabar, mas a saga não acabou. E aí eu percebi que eu tinha que cumprir uma promessa que eu tinha feita comigo mesmo, que era voltar no Egito. E aí lá, quando eu volto no Egito, eu entrego Maria. Então hoje, aqui quem está falando é Tainara. E eu olho é algo que é, ao mesmo tempo que faz parte de mim, é o que eu sou. É minha filha, mas é minha mãe ao mesmo tempo, sabe? É muito louco essa relação da arte mesmo. Tipo, eu tenho a sensação que eu nasci de novo com Maria, sabe? Então, é mais, não é, sabe? Não tem um pinho de chat LGBT aqui, Ale. Isso aqui é loucura pura. É loucura pura. Quem gosta de Jung, tipo livro vermelho. E é uma autoanálise, uma autoexperimentação, sabe? Então é muito bom. Deve ser igual vocês que são mães, que você olha para o filho e fala, nossa, fui eu que fiz, mas ao mesmo tempo ele é tão ele mesmo, né? Vocês que são mães. Pai, é que seu filho, você pariu, né, amiga? E ao mesmo tempo, quando você dá a luz, parece que o filho dá a luz a uma mãe, né? Então, eu imagino que deve ser uma relação tipo essa, assim. Mas é muito bom, escreva, Ale. Vamos. Temos seu ainda para escrever, né, Ale? Né? Ó, Paulo, a gente está com o microfone aberto, tá? Na hora que se quiser fazer parar, pode ficar à vontade. E está sendo gravado também, tá? Só para você saber. Bom, Ok, agradeço tô escutando. Tá a jóia, Jana. obrigado. Nada. Bendita seja essa força criadora de Marias que habita nos bastidores da vida, alinhavando as histórias do mundo, nos unindo como contas do mesmo colar, para que estivéssemos neste momento, aqui, juntas, neste atemporal espaço-tempo, cocriando nossa jornada. A todas as mãos que tocam essas folhas, aos olhos que leem, que choram, que veem,
A todas as mentes e almas que viajam comigo, a todos que tornaram essa saga possível, meu eterno muito obrigado. Vou seguir, e aí vocês podem me interromper. E aí, o prefácio, que também foi escrito por uma Maria, que é Maria da Conceição Oliveira, ela também é escritora da cidade de Barão de Cocais, né? Uma Maria que Tainara, né? Que me viu nascer. E aí o prefácio de Maria. A vida de cada Maria principia na palma de nossas mãos, bem marcadas pelo M. Então ela faz essa referência, né, do M da mão, para que para mim transcende. Oi? Eu não estou vendo, tá? E aí, se vocês precisarem. Deixa eu tirar aqui para eu conseguir ver vocês. Porque do jeito que eu estou lendo, eu não estou conseguindo ver vocês. Agora sim. Que para mim transcende a morte para reencarnar memórias, novas trajetórias. A Maria que reside em cada mulher é atemporal e reinventa todas as histórias e lendas de muitas Marias que, recolhidas em si, às vezes não viajam por outros países, mas transpõem muito além da imaginação e do espírito novos rumos. Vislumbra-nos pelas frestas das janelas, pelas esquinas das cidadezinhas, pelas folhas amarelas de narrativas de fantasias ou pelas telas de aparelhos que transmitem a saga das heroínas que atravessam o tempo e o espaço. Aqui ela quis fazer referência àquelas pessoas que não viajam fisicamente, mas elas viajam, né? Que o viajar está para além desse viajar do corpo físico, né? É literalmente o viajante nesse sentido transcendente mesmo, né? Cada Maria retoma a sagrada visão bíblica que contempla a espiritualidade feminina, desde a Virgem Maria, mãe de Jesus, a combativa trilha da sacerdotisa Maria de Magdala, mais conhecida como Maria Madalena. Ambas fiéis a Cristo até o fim. Aparentemente antagônicas, simbolicamente andavam juntas. A primeira foi reconhecida santa, já aquela que ungiu o corpo de Cristo, 3 dias após a morte, ficou conhecida como profana. O porquê dessa diferença imposta, que cada um busque internamente a resposta. E aqui eu gostaria só de fazer um gancho com a coisa da Santa Sara Kali, né? Que é um nome que veio assim. Sexta-feira passada eu estava dançando forró, e eu tô bem dançando forró, e daqui a pouco entra uma música, Santa Sara, Santa Sara, Santa Sara Kali, e ali que eu lembrei, porque já tinham me falado da Santa Sara Kali, que ela é a padroeira dos ciganos, né? E eu, com esse meu movimento sendo nômade, eu falei, nossa, realmente, a gente tem uma padroeira dos povos ciganos. E a Santa Sara Kali, na música, ele fala, ela foi seguidora de Cristo, ela nasceu em Berenice, no Egito, e essa cidade está ali, logo abaixo de Hurghada, e ela ficou famosa porque ela acolheu as Três Marias. Então, quando teve um naufrágio, eles precisaram fugir, ela estava no barco e ela acolheu. Dizem que ela ajudou no parto de Jesus. Depois vocês veem. E ela é negra. Ela é uma santa negra e ela não foi reconhecida pela Igreja Católica. Ela é muito reconhecida na Espanha. Ela é louvada. Vocês procurarem a Santa Sara, independente da questão da santidade, né, da canonização dela, mas ela é uma personagem histórica. Ela existiu. Independente de como a igreja vê ou não. E aí, aqui que eu fiquei pensando, né? A gente pensa nessa dualidade, né? Da Maria Santa Mãe de Cristo, Maria Madalena, que até 1960 era considerada a prostituta, e depois a igreja fez uma retificação para falar que não. Mas aí tem aquela que nem reconhecida foi como santa, né? Então,
E tem muitas histórias ocultas, né? E aí a ideia de quando você escreve a própria história é porque aí você não deixa a sua história à mercê daquele que vai ocultar ou não, né? Por isso que para mim a literatura ela é muito mais fidedigna à história real do que a própria história, né? A própria ciência, né? Que escolhe quem aparece e quem oculta. Bom, ser Maria parece comum, porém se torna o desafio costumeiro para desenhar o infinito como um círculo que faz enredos com diversos complementos nominais. Desde a Anunciação à contemporaneidade, somos as Marias que recebemos da mente ao ventre os frutos de amor para que haja união universal. A literatura, por meio da escrita, é uma cápsula de bálsamo revitalizante para curar memórias limitantes. Quem lê viaja além dos continentes terrenos. Todavia, quem escreve liberta tantos eus, prisioneiros trancados nos porões do seu interior. Na verdade, do escritor e do leitor. Nós, as mulheres Maria, somos todas guerreiras e pacificadoras nesta batalha contínua chamada vida, e sabemos bem, no íntimo, que merecemos uma pausa para meditar, uma trégua para criar novas estratégias, um intervalo para sonhar, um respiro de reflexão sobre a nossa grandiosa viagem chamada vida. Então, cria-se uma viagem para Maria, como Alice criou sua viagem inusitada. Tipo isso, né? Maria conversa com Alice em Países de Maravilhas. Visita Eva num Éden de serpentes. Toma as mãos de suas Cinderelas da infância e pode até espetar o dedo, mas não fica adormecida. Transporta toda a ficção para as realidades presentes e presenteia-se aqui e ali com atitude e raça. É Maria Maria, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Ah, Milton Nascimento, você cantou essa pedra. E o itinerário não cessará. Não cessará aqui. Maria dará voltas ao mundo, reinventando o jeito simples de ser Maria. Cura-te a ti mesmo. Parece um pleonasmo, mas é só um trocadilho. Narrar tuas memórias é abrir a caixa de Pandora e atravessar os portais invisíveis que se encontram à espera de passageiros destemidos e famintos de existência. Certamente terás novos horizontes quando conheceres as memórias de Maria. Eu, Maria da Conceição Oliveira, uma outra Maria em Viagens, dedico todo o carinho à autora que me concedeu essa ousadia de prefaciar a viagem de Maria. Pode continuar? Vai? Fala aí. Eu fiquei aqui, eu viajei já um monte de coisa, amiga, aqui, enquanto eu te escutava. Na Maria da Conceição, mas aí fica para uma outra hora para a gente trocar aqui. E aí, quando você falou também da Santa Sara Kali, e aí o Paulo está ali com uma figura hinduísta, não sei, e aí eu fiquei pensando na deusa Kali. Eu ia falar disso, a deusa negra. Vai, pode falar. Aí eu ia perguntar se você podia, tipo assim, se você sabe alguma coisa dessa, porque assim, eu não tinha escutado dessas, eu não estou sabendo se é a mesma pessoa, a Sara Kali, porque não tem uma deusa, aí eu, de repente, o Paulo também possa falar alguma coisa, não sei se você sabe, se é Se o Paulo quiser. porque igual tem Shiva, não sei o que, tem a Kali. Aí, se essa Kali, entendeu? Assim, eu sei que existe uma Kali, mas eu não sei falar nada sobre ela. Olha só, Aline, eu estou escutando aqui a conversa de vocês, estou atentamente, né, a leitura, e eu sei que tem
lá na mitologia indiana, hindu, né, tem a questão da Kali como se fosse uma consorte de Shiva, né? E a Kali, ela tem um aspecto até aterrador, né? Que ela usa uma coroa de cabeças assim. Mas eu vou te falar que agora, que eu cheguei agora cansado do trabalho, né? Aí me foge um pouco a explicação, mas ela, o que eu me lembro lá na tradição do yoga é que sempre tem Shiva, é como se ele fosse uma representação da natureza. E na natureza tem essa questão da dualidade. Então, todo, todo aspecto masculino de uma divindade tem um aspecto feminino. Mas Olha, nesse entendimento de Kali e Shiva, é como se fosse, para mim, a força da natureza. Pode falar. Paulo, obrigada. E olha só que interessante, eu achei até uma imagem que coloca a Santa Sara do lado de Kali. E aí, é muito louco porque Kali é a deusa negra. E Santa Sara na música fala a negra. Então, aí em Jung a gente fala da questão do símbolo e dos arquétipos. Então, se a gente tem Maria, a Santa, a Pura, a Virgem, a Mãe, a gente tem Kali, que ela tem os cabelos esvoaçantes, ela tem essa língua para fora, ela representa a sombra, ela tem um colar mesmo de cabeças, e ela tem, é muito interessante essa imagem, ó, que ela tem na mão, tem uma imagem dela que ela tá com Shiva em seus pés, né? Que fala dessa força da natureza, né? Com essa sombra que vem do feminino, do mistério, e é muito legal, assim, só fazendo um recorte, que quando a gente fala de Kali, a gente está falando de um pensamento, de uma estrutura de crença não escatológica e também não maniqueísta. Tipo assim, não é dividir o mundo entre bem e mal. Existe luz e existe sombra e tudo é divino. A gente tem uma força destruidora que também é divina. Então, Kali é essa força que vem, sabe, para destruir o injusto, para destruir o mal. Então, e realmente, se a gente for pensar, são símbolos que conversam, né? Eu queria tanto achar. Eu queria achar. Tem uma, tem uma, tem uma foto de Kali que ela tá colhendo assim no colo e ela levanta a mão, tipo, com não temas. Mas, enfim, eu não tô achando agora. Mas realmente tem a ver. E a questão da Santa Sara que você falou aí é uma coisa totalmente nova para mim. Eu não conhecia essa narrativa aí. Não conhecia. Gente, dê um Google em Santa Sara. E ela é Santa Sara Kali. E Kali, o nome Kali é negra. Se eu não me engano, é do sânscrito. Kali É só significa a negra. relembrando, a Sara ela é contemporânea às outras duas Marias, é isso? Ela viveu Ela na é Palestina lá? contemporânea. Ela é contemporânea, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus e Maria de Calfás, se eu não me engano. Se você jogar, você vai ver. Então ela é uma Elas são personagem bíblica, né? contemporâneas. Ela é uma personagem bíblica, mas que foi ocultada. Assim como a gente vai ter, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, gente. Joga no Google, Evangelho de Maria Madalena, PDF. É lindo o Evangelho de Maria Madalena. É místico. Fala de alma, fala de coisas de cima. E aí Pedro pergunta assim, Maria Madalena, falas tu aquilo que o mestre, por ter te amado mais do que todas as outras, falaste só para ti. Então a gente tem mais de 161 livros apógrafos, tipo assim, que estão fora da Bíblia, que no Conselho de Trinto eles decidiram que esse entra, esse não entra, sabe? E dentre eles a gente tem, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, né? Silenciadíssima. Aí eu costumo falar, né? Jesus ressuscitou. Para quem que ele apareceu primeiro? Para líder.
Pareceu para Maria Madalena. Vocês me dão licença. Deixa eu te falar, olha só para vocês, eu sou professor de história, né? Então, eu perguntei se estava na Bíblia, mas eu vou te falar que eu tenho compartilhado nos últimos tempos, assim, né? Eu gosto muito das lives do pastor Caio Fábio, não sei se vocês conhecem. Conheço. Então, eu acho que muito do que eu estou pensando, eu estou reproduzindo o que ele fala, que é a questão de que o Velho e o Novo Testamento estarem em um livro só, né? É justamente uma questão que a igreja criou no momento que ela estava se fundando enquanto instituição e que está gerando hoje na sociedade uma barbaridade, que é as pessoas achar que Jesus ensinou é o que está no Velho Testamento, né? Tanto que o Caio Fábio ele fala que as igrejas evangélicas eles gostam mais do Velho Testamento, né, do Davi, né, do que de Jesus. Então eu tenho acompanhado isso na minha visão de cristianismo, é como se Jesus fosse ruptura com o Velho Testamento. Para mim não é uma continuidade, ele é uma ruptura, tanto que no meu entendimento quem matou Jesus foi o próprio os sacerdotes, né? Tô cansado, como é que chamava os sacerdotes lá, os do templo lá Foi a de igreja Jerusalém? romana. É, Foi a não, mas religião da época, né? quando Jesus foi julgado, quem gritou crucifiquem-no foi os fariseus, que eles viram os milagres, não se converteram, ou seja, foi o próprio Israel que matou Jesus. E esses dias eu fiz essa reflexão em sala de aula. Falei assim, se você lê a Bíblia como um livro, como a história de um povo, sem ser a história do povo de Deus, você só vai ver barbaridade. Porque é um povo que chegou na terra de outro povo, justificando que Deus, né, destinou aquela terra para eles, e eles estão até hoje matando todo mundo, cometendo atrocidades, e o cristianismo sequestrado, né, por esses judeus aí, levando o mundo até uma guerra. Então eu fico vendo esses mísseis caindo na cabeça lá de Israel, eu acho que tem que cair mais, porque eu quero o fim do Estado de Israel, porque eu vi o genocídio lá da Palestina e ninguém fala mais nada disso. Então só dói quando está atacando o judeu. Agora, o genocídio palestino já foi silenciado. Ninguém está nem lembrando, ninguém está nem aí, ninguém está nem falando nisso. Só essas bolhas de esquerda que a gente está aí, né? Agora, quando eu vou na rua, ninguém nem sabe o que é palestino, o que é genocídio palestino, só sabe que estão atacando lá o pessoal da Bíblia lá. Então é complicado. Estou O Paulo, detestando essa Bíblia. Para mim, o Novo Testamento teria que ser uma religião e o Velho Testamento outra. ô, Paulo, é interessante você falar sobre isso. Eu estava morando a 4 horas da região da Palestina, até há 20 dias atrás. Então, eu morei no Egito 2 vezes. Eu comia as frutas que vinham da região da Palestina, toda semana. Né? Uhum. Gaza, de fato, ele é um território que eu poderia comparar ao Morro do Alemão, que talvez neste momento está sofrendo com tiroteios e mortes, ao mesmo tempo que dali a gente olha para o Neblon e vê o pessoal tomando espumante. Então, assim, é bem simbólico, né? É muito interessante, porque, assim, essa noite, de ontem para hoje, de antes de ontem para ontem, eu sonhei com a guerra, que eu estava ali em Dahab, e eu liguei para os meus amigos. Eu tenho um amigo que está em Abu Dhabi, por exemplo, porque eu morei em Abu Dhabi, fiquei em Abu Dhabi, e eu liguei, André, pelo amor de Deus, como que você tá? Porque aqui o Brasil, a gente tá, eu estou trabalhando, o aeroporto funcionando, tá tudo. E assim, é legal assim esse ponto você trazer. Não, pelo contrário, eu não estou minimizando a situação. Mas hoje eu fiquei com esse pensamento, falei, já que eu não posso fazer nada por Gaza, o que eu posso fazer aqui do meu lado? Entende? Quando eu cheguei lá em 2023, foi quando estourou a guerra. E o que a gente tem no Brasil é uma mídia sensacionalista que faz cortinas de fumaça. Eu não estou falando que a situação de Gaza ela não seja importante, mas eu sempre puxo de que por que isso está mexendo muito comigo? O que eu posso fazer aqui na minha esfera? O que eu posso fazer para um menino aqui do meu lado que representa Gaza? Porque em Gaza eu não consigo chegar.
Então, é isso, eu falo assim, e o quanto a psique, a mente, ela não entende geografia nem tempo, né? Pode estar lá do outro lado, mas isso mexe comigo. Mas e mexendo comigo aqui? O que eu posso fazer aqui, sabe? Mas é bem interessante, porque assim, a gente tem o cristianismo copta, eu tenho o Papa no Egito. Esse cristianismo que chega para a gente, Jesus nem em Roma foi. E Jesus é um personagem histórico que sequer é privativo da religião cristã. O Alcorão também fala de Jesus. Então, então assim, né, é tão complexo, né, mas sem dúvidas, eu fiquei muito reflexiva ontem. Eu falei assim, essa guerra fora, ela diz das minhas guerras internas. E aí eu falei assim, o que está em guerra aqui dentro? O que eu posso fazer aqui, sabe? Perto de mim, né? Mas, ixi, dá uma... Vou te mandar as fotos do Êxodo. Eu tive no Monte Sinai, eu tirei foto, não podia, mas eu tirei. Eu falei, vê se eu vou, né? Mas, amigo, se você abrir, tem outros Cristos, que não é esse, tem outras Marias, né? Tem um universo aí, né? Vamos Só bater um para papo concluir, sobre isso. depois para não mudar muito de assunto, eu queria que depois, se você falou na outra live, o que que você foi fazer no Egito, né? Que eu queria entender, né, o que que você está falando no Egito, e eu vou te falar. Se eu insistir nessa fala aí de criticar o Ocidente, de falar que foi Israel que matou Jesus, essas coisas que eu falei, eu vou perder meu emprego rapidinho. Porque as pessoas são tão ignorantes que, na verdade, elas não querem saber a verdade. Ela já tem um lado, né? Então, na verdade, quem comanda essas igrejas aí está fazendo lavagem de dinheiro para o tráfico, é um bando de bandido. As igrejas no Brasil não pagam, estão concentrando poder. Na verdade, é isso, é o crime organizado. A maior igreja evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus, que durante a pandemia estava pegando dinheiro do Ministério da Educação para fazer igreja em terra indígena, né, com dinheiro que era para fazer escola. E o Bolsonaro falando, agora só tem dinheiro do MEC quem passar pelos 2 pastores aqui da Assembleia de Deus. E toda esquina que você vai tem uma Assembleia de Deus. Tem um monte de professora na escola lá, onde eu trabalho, que são da Assembleia de Deus. Então a gente fica nessa situação onde parece que você está confrontando a fé das pessoas, mas não é da professora, é desse pessoal lá que está lá em cima, lá na cabeça das igrejas, vendendo esse cristianismo do Velho Testamento aí, e que está destruindo a humanidade. Então eu sinto muita raiva mesmo desse povo judeu aí, que acaba generalizando. Mas eu queria mesmo que ele saísse, todos os judeus da Terra Santa, e nunca mais voltasse, porque depois do que eles fizeram, eles, sabe, não vai ter paz. Enquanto tiver judeu lá na Terra Santa, desses crimes aí nunca podem ser esquecidos. Eu penso isso. E assim, a gente começou esse assunto falando de Kali, né? E Kali, que é essa força negra destruidora, ela nos convida a gente destruir a injustiça, né? A gente estava falando da Carta da Justiça, entende? Então, essa força é a organização do ódio, é o CEPAPEC lá que a gente fala. Então, eu falei da minha amiga que sofreu violência hospitalar, mãe, o filho dela morreu com 3 dias, eles impediram dela viver o luto, e a raiva dela foi tão grande que na semana do puerpério ela criou a Lei Chante. Ela criou uma lei que hoje está em vigor no Espírito Santo, se você chegar. Então é tipo isso, assim, né? O que nós aqui podemos fazer de forma positiva para que toda essa indignação, essa Kali que está dentro da gente, possa destruir as injustiças. Então, de alguma forma, a gente está aqui conversando, partilhando. É tipo isso, porque essa força, Kali, ela é destruidora mesmo. Então, você tem que se relacionar bem com ela para que elas não nos autodestruam, sabe? Né? Que é essa força luminosa mesmo, né? Mas a gente pode falar mais sobre isso. Muito obrigada, Tá bom. Paulo. Me fala com o que você foi fazer no Falamos de Egito, só para Maria, a gente entender. pode falar de Cristo, né? Foi, Aí a gente sim. pode Me fala discutir só o os que você foi Cristos. fazer no Egito, para entender, que você falou que estava lá, eu queria entender o que você estava fazendo. Eu fui sobreviver, eu fui escrever, eu fui largar tudo. Eu cheguei por acaso.
Eu nem sabia que eu estava chegando lá. Você vivia de Eu quê? Você tem fui dinheiro antes guardado? louca do Não que presta. morta. Hã? Você tem dinheiro guardado? Você foi foragido? Como é que é? Você tinha recursos, né, para ficar lá Amigo, escrevendo. trabalho voluntário. Quanto mais eu dei, mais eu recebi. Igual Jesus. Você quer seguir Jesus, larga tudo. Larga tudo que você vai ver Jesus de perto, amigo. Larga tudo para Entendi. você ver. Aí você vai. Aí o buraco fica estreito. Ou Tá o ótimo. buraco alarga e você passa, sabe? A gente pode Tá conversar. bom. Vou Depois pega escutar meu. aqui, Mas vou foi fazendo trabalho demorar. voluntário, sabe? Vale super a pena. E é Entendi. um amor, viu? Tô sentindo falta, inclusive, de me sentir segura. Sabe, amiga? Tava mais segura lá do que aqui. Doideira, do lado de casa. É a vida, essa dualidade, né? Bom, vou continuar aqui na introdução, mas aí a gente vai continuando, tá, Paulo? É assim mesmo. Inclusive, o Reflorestar, toda terça-feira, a gente está lá e a dinâmica é dessa forma, a gente lê o coletivo. Neste momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente está também com Descolonizando Afetos, às quintas-feiras, com a Aline dos Anjos, que está aqui. A gente está propondo também, às quintas-feiras, estarmos aqui, né, com a leitura da Saga da Louca, às 18h30. E em seguida, já que a gente não vai, né, a gente vai ter também o nosso momento com a Lê, que é a nossa consultora de acessibilidade, nossa professora, que está aqui sempre nos ensinando, né, supervisionando, vai ser a supervisão com a Lê, quintas-feiras, né, às 20 horas. Bom, olha só, como nasce uma escritora? Tudo começou como um processo terapêutico e se transformou uma série escrita em fluxo de consciência, onde a autora abre as portas de sua mente, te convidando a sentar na primeira cadeira e assistir de dentro, de muito de perto, de frente, todos os detalhes de seus processos internos, conscientes ou inconscientes, mas todos reais, intuitivos, intrigantes e intensos. Maria era daquelas crianças curiosas, apaixonada por aprender coisas novas, espivitada, tagarela, que nunca conseguia ficar quieta ou fazendo uma coisa só. Filha de mãe artesã, grande artista, de personalidade fortíssima, nasceu no interior de Minas, entre agulhas e linhas, já toda tecida como sua mãe, arteira e atrevida. E de um pai nascido do campo, um homem muito simples, disciplinado, metódico, pacífico, reservado, de poucos amigos, apaixonados por plantar, por jornais, por música e por livros. Se fosse fazer uma analogia, Maria é meio filha de Cali com Cristo, sabe? Aquele que contrapondo seus pais, que nunca eram nada religiosos, com apenas 6 anos de idade, Maria ia por conta própria, sozinha, para a catequese com seu caderninho de capa preta debaixo do braço, ao mesmo tempo que adorava participar dos encontros de meditações promovidos pela sua avó materna. Recitava cânticos em japonês, sem entender o que aquilo era. Saindo de lá, ia com sua avó tomar um passe e uma água fluidificada no centro espírita que ficava logo do lado da meditação. Embora os pais não acreditassem muito nessas coisas, tinha dia que só uma benzedeira para dar jeito e sossego no facho daquela menina. Essa combinação trouxe para Maria o hiperfoco no estudo, na arte e nas coisas místicas. Seja fazendo artesanato junto com sua mãe, seja dançando, seja fazendo teatro, seja frequentando alguma igreja ou centro religioso, Maria sempre dava um jeito de estar em movimento e no meio do mistério. Eu até gosto do palco, professora, mas eu queria saber mesmo é como funcionam os bastidores. Quem é que acende e apaga as luzes? Mesmo quando era colocada de castigo, dava um jeito de viajar dentro da própria mente, como num abrigo, enquanto lia seus livros ou rabiscava suas folhas, inventando suas próprias histórias. Quando tinha apenas 7 anos de idade, um dia na sua escola, ao pedir para ir ao banheiro, se deparou no pátio do recreio com uma pessoa declamando o poema A Moça Tecelã. Já vou passar. De Maria Colassante. Vai lá, Paulo. Tá fechado o seu áudio.
Tá me escutando agora? Tá escutando? Sim, Eu sim. queria que depois que a gente conversou um pouco, o texto que você estava apresentando surgiu da tela. Não sei se foi porque eu cliquei em alguma coisa aqui Poxa, para falar. amigo, Então, para mim é mais fácil, obrigada. eu estou escutando, mas também ter acompanhar a leitura fica mais fácil. E deixa eu só entender, nesse momento Obrigada. você está lendo um texto de literatura, não é um texto histórico, né? Isso é literatura, né? Isso é escrevivência, é. Isso vai saber o que é. Eu escrevi esse texto, fui eu que Você publiquei esse escreveu. livro, depois você te manda. Tá, Aham. Isso é maluquice, amigo. tô lendo agora aqui, né? Isso aí. Gostando, pode É continuar. histórico, é minha história. Daqui uns 100 anos que eu morrer, isso vai ser história. Mas é real, tá? Tipo assim, todas as datas, todos os lugares, todos os relatos são reais. Depois eu até arrependi. Onde eu falei, putz, vou ter problemas autorais. Mas tudo é real. Obrigada, Sim. viu? Vai falando hoje aqui. Achei. Bom, ela pediu para ficar ali escutando os poemas, achou muito interessante, mas a professora daquela turma explicou que aquela atividade era direcionada para os alunos grandes. Orientou que ela fosse ao banheiro rapidinho e voltasse para a sala dos pequenos. Sem diminuir seus acelerados passinhos, enquanto ia ao banheiro e voltava, fez seu xixi caladinha, gastando mais tempo do que precisava, prestando atenção naqueles versos, espreitando para captar o nome do livro, O Espinho de Marfim. A danadinha conseguiu. Chegou em casa pedindo muito aquele livro, então a sua mãe iniciou uma saga, encontrar alguém na capital para achar o tal Espinho de Marfim e mandá-lo para aquela cidadezinha do interior que sequer livraria tinha. Depois de uns 2 meses, o livro chegou. Foi R$ 7 na época. Era para aquela família, somada a todo o trabalho de conseguir aquele pequeno livro. Nossa, R$ 7 era muita coisa. Sua infância foi típica de quem nasce em um pequeno vilarejo. Brincar feito moleque na rua, dançar feito menina na escola. Estudando bastante, ter boas notas, respeitar os mais velhos, aprender a trabalhar cedo e ler como quem sonha acordada. Até que a adolescência foi chegando e com suas compulsões e perigos, e com ela suas compulsões e perigos. E de todos os perigos que a adolescência reserva, de todas as ofertas que podem desencadear a mente de uma adolescente, Maria, como várias outras meninas, por mais resistente que pareça, foi mais uma precoce vítima de uma das mais perigosas drogas disponíveis numa sociedade estruturalmente patriarcal e machista, recordista em exibições de filmes de princesas da Disney. A paixão, mais conhecida como amor romântico. No início da sua adolescência, Maria já tinha seu primeiro emprego, era uma jovem muito responsável. Pode ir lá, vai. Amiga, que delícia que está sendo, porque a gente está lá lendo Descolonizando Afetos e iniciando também, tipo assim, são duas coisas que estão iniciando agora, né? E aí, como que as coisas vão dialogando? E, cara, assim, eu já... pode parar e fazer alguns comentários? Não vou no mesmo ritmo. Né? Aqui, eu tenho atendimento 8 horas, que aí eu aproveitei para antecipar, Claro. só para poder dizer assim, que aí eu vou, assim, pode, né? Mas eu vou ter que A fechar. gente para aqui, você faz o comentário, a gente para aqui, porque seria às 8 mesmo, né? Que a partir de semana que vem a gente começa com a lei às 8. Não, assim, não, calma. Vamos fazer um evento, amiga. Vai ser um evento. Aí depois a gente. Não é? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Cara, que delícia, assim, escutar você lendo. Tá muito gostoso. Queria te agradecer. Agradecer, assim, pelas intervenções que você tem feito, assim, caramba, tô aqui arrepiada. E aí, assim, engraçado, né, que eu já tinha lido mais de uma vez, e agora, sei lá, acho que é... Aí cada hora chama atenção uma coisa, né? E aí, na hora que você falou uma saga, eu tal Espinho de Marfim, gente, o celular falando comigo. Eu lembrei de Quiricu e a Feiticeira, sabe? Me veio assim, depois eu vou te mandar, tem um filme, né? E aí tem um ancião, e veio assim para mim, sabe? Tipo, Quiricu e a Feiticeira, assim, na hora que você leu, caramba, esse Espinho de Marfim.
E quem é que acende e apaga as luzes, né? Quem é que está nos bastidores, né? Tá todo mundo ali vendo o palco, mas quem é que está nos bastidores? Foi outra parada, assim, que tipo, pô, que massa. Aí teve aqui, né, na hora que você começou, esse último trechinho aqui que você leu, dos perigos da adolescência, e aí você vem falar do amor romântico. Vou pegar aqui o trechinho da Geni, tá? E aí a gente pode fazer essa costura, assim. Pelo amor da deusa. Aí, porque hoje a gente lê um trecho falando do amor romântico, quer ver? Lá na página 25, né? Aí ela fala assim: venham buscando analisar de que maneira a colonização iniciou seu projeto de imposição de uma monocultura dos afetos. Não, não é aqui, não, mentira. Tá. Deixa eu achar aqui. Oi, gente, cadê? Amiga, ela falava dessa questão da monocultura e não tô achando, poxa vida. E eu acho que eu tirei até foto disso, calma aí. Mas, enfim, esse trecho seu não interessa lá, né? Depois eu Joga no grupo depois pra gente o achei. trecho. Caraca, olha isso. Na hora que eu desisti, eu só abri a página e veio. Para que uma relação pudesse ser definida como monogâmica, era necessário que atendesse ao princípio da indissolubilidade do vínculo, que mais tarde seria repaginado pelo amor romântico. E aí tem uma notinha nesse amor romântico. Aí tá assim. A noção de amor romântico não deve ser confundida com o amor romance, ternura, gentileza, paixão e etc. Amor romântico é um tipo de amor historicamente datado e marcado, entre outros fatores, por uma ideia de completude e complementariedade que só ocorre de determinada maneira em determinado tempo. No senso comum, é associada a metade da laranja ou tampa da panela, e há uma expectativa de que dure para sempre. E aí você vem com os desenhos, né? E que sejam felizes para sempre. E aí eu fiquei, na hora que você leu aqui, assim, a gente vai entrar ainda de como esse e que dure para sempre é colonizador e coloca a gente em relações, essa indissolubilidade, esse até que a morte nos separe. E aí a gente vê as questões desses feminicídios, né? Tipo, eu não aceito que essa outra termine comigo, então eu tenho a posse dela e eu mato ela. Pensei nesse, e viveram felizes para sempre, tipo, não existe uma história depois, e conheceram não sei o que, o príncipe, as histórias aqui, não sei o que, resgatou, não sei o que, casaram e viveram felizes para sempre. A história termina ali, né? Você termina mesmo, né, amiga? E aí você vem falando, né, numa sociedade estruturalmente patriarcal e machista, recordista de filmes, né, você faz esse gancho, e aí eu fiquei pensando nisso que a gente leu, né, e que hoje, o quanto a gente está regredindo, porque a gente vê esses assassinatos, por exemplo, eu não aceito que ela termine comigo, ou eu não aceito que ela me trai, então vou lá e mato nossos filhos, é tudo objeto, né, que você pode... E daqueles que agora estão matando porque a pessoa recusou o convite. E aí, caramba, você fala... Sabe uma coisa, quando você fala da indissolubilidade e o para sempre, o quanto isso é congelante, o quanto isso é antibiológico e o quanto isso impedem os dois de crescer. Porque já que é para ser para sempre, eu não posso deixar de ser quem eu era também.
não é só sobre a questão de se você vai morrer, se a gente vai separar. Você vê casais que passam a vida inteira juntos e que eles precisaram congelar, deixar de desenvolver, porque existe uma cobrança de falar, mas você não era assim? Você não gostava disso? Por que você tá pintando o cabelo azul agora, Aline? Entende? Então, esse para sempre congela as pessoas no estado infantil, que é excelente para o sistema, afinal de contas, ao pai eu devo obediência. Entende? Então, assim, se você não cresce, e aí a gente vai entender que, tipo assim, se o corpo cresce, a mente, ela demora um tempo. Hoje na aula, né, eu estava reassistindo uma aula da Jungiana e falando essa coisa, né, que o bebê, ele demora um tempo para ele perceber que ele não é a parte da mãe, né? Ele demora um tempo. Mas mesmo assim, do lado de fora, ele percebe que ele não é a mãe, mas ele ainda busca a mãe. E, gente, quem somos nós para achar que a gente é adulto? Porque a gente tem pelos pubianos. Então, e é muito louco, assim, como o sistema ele foi muito eficaz de congelar as pessoas, né? Então, é antibiológico, porque a gente está mudando o tempo inteiro, né? Então, e outra coisa, né? Porque já traça um plano, né? A vida do gado, assim, você nasce, cresce, procura um marido, serve ele a vida inteira e morre, né? Não há nada de novo, né? Bom, o que vocês acham da gente terminar aqui, para a gente não entrar no assunto? A gente pega aqui esse, né? Porque já vai dar 8 horas, que eu acho que ficou um bom. Faz uma fotinha. Paulo, aí, 1, 2, 3 e... Deixa eu ver aqui. Paulo saiu de olho fechado. Vou tirar mais um. Online. 1, 2, 3 e... Pronto. Vou interromper aqui a gravação, amiga? Claro, isso. E aí a gente vai, né? Obrigada.